Você já percebeu que antes de uma grande mudança acontecer na sua vida, muitas vezes ela começa dentro de você? Antes de mudar de emprego, antes de entrar em um relacionamento diferente, antes de conquistar coisas importantes, existe um momento silencioso em que você começa a se enxergar de outra forma. E essa talvez seja uma das ideias mais profundas quando a gente fala de manifestação. Não é simplesmente pensar positivo, não é simplesmente falar frases bonitas em frente ao espelho e esperar que o universo bata na sua porta. É algo mais profundo. É quando a sua mente, as suas emoções, a sua fé e as suas atitudes começam a apontar para a mesma direção. E é aqui que muita gente conecta a física quântica, a lei da atração e espiritualidade, mas eu quero trazer isso de uma forma mais prática. Porque a física quântica, ela não é mágica, mas ela nos dá uma metáfora muito poderosa. A realidade não é tão fixa quanto parece, e talvez a sua vida também não seja. Eu sempre gostei de entender como a mente funciona, né? Como os nossos pensamentos influenciam as nossas decisões, como as nossas emoções moldam as nossas percepções, e sobre como aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos pode abrir ou fechar portas na nossa vida. Quando eu comecei a estudar autores como Joe Dispenza, Neville Goddard e Hélio Couto, uma coisa começou a me chamar a atenção. Todos, de maneiras diferentes, falam sobre a mesma ponte. A ponte entre o mundo interno e o mundo externo. Joe Dispenza fala muito sobre cérebro, emoção, identidade, estados internos. Neville Goddard fala muito sobre imaginação, sentimento, de assumir o estado do desejo já realizado. Já Hélio Couto traz uma abordagem mais espiritual e energética, falando sobre consciência, frequência e expansão. E no meio disso tudo aparece a física quântica, como uma linguagem quase simbólica para falar sobre possibilidades. Mas a pergunta é, será que a realidade começa a mudar quando a gente muda a forma que começa a observar a própria vida? Na física quântica existe uma ideia muito conhecida, que é o papel do observador. De forma simples, no mundo das partículas, o ato de medir ou observar pode mudar o resultado observado. Agora é importante ter cuidado. O fato de você visualizar uma Ferrari não quer dizer que ela vai aparecer instantaneamente na sua garagem. Mas essa ideia mexe com uma coisa muito profunda. O observador não é completamente separado da realidade observada. E trazendo isso para a vida prática, a pergunta vira outra. Como é que você está observando a sua vida? Você olha para si mesmo como alguém que sempre dá errado, alguém que sempre está atrasado, ou você olha para si como alguém que pode mudar de rota, alguém que está aprendendo, alguém que está em construção? Porque a forma como você olha para si mesmo muda as suas decisões, e as suas decisões mudam a sua realidade. E às vezes a manifestação começa nesse ponto. Não o universo te dando algo do nada, mas você deixando de agir como a versão antiga de si mesmo. Joe Dispenza fala muito sobre como nosso corpo pode ficar viciado em emoções antigas. E essa ideia é muito importante, porque às vezes a gente acha que quer uma vida nova, mas continua preso emocionalmente à vida antiga. Porque, por exemplo, você diz que quer amor, mas foge de todo relacionamento pensando que aquilo pode dar errado. Você diz que quer prosperidade, mas acorda todo dia sentindo escassez. E aí, obviamente, existe um conflito, porque a sua mente deseja o novo, mas seu corpo ainda está condicionado ao velho. Dispenza fala muito sobre a importância de ensinar o seu corpo emocionalmente a viver uma nova realidade antes que ela aconteça. E isso parece muito com fé, porque fé, no fundo, é você ver algo como verdadeira antes de enxergar ela com os olhos. E não é sobre fingir ou sobre negar a realidade, é educar o seu sistema interno para ele não ficar preso ao que já aconteceu. Porque se você só sente o que o passado te ensinou a sentir, você continua recriando o passado. Neville Goddard tem uma frase muito importante. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que é. E isso muda tudo, porque muita gente acha que manifestação é desejar muito, mas Neville fala sobre estado, o estado interno que você ocupa. Não é só dizer eu quero ser alguém confiante, é começar a habitar internamente o estado de alguém que confia. Não é só dizer eu quero uma vida melhor, é se perguntar como eu agiria, sentiria e pensaria se eu já tivesse me tornado essa pessoa. E essa é uma diferença enorme, porque desejo sem identidade vira ansiedade. Você deseja algo, mas sente que aquilo está distante, você quer, mas se sente separado. E Neville propõe algo muito profundo, você assumir internamente o estado do desejo realizado. Não como uma fantasia, mas como uma nova identidade. E quando a identidade muda, os comportamentos começam a mudar. Você fala diferente, você se posiciona diferente, você escolhe diferente. E aí você começa a enxergar oportunidades que antes não enxergava. E de fora pode parecer sorte, mas por dentro foi uma mudança de estado. Hélio Couto costuma falar muito sobre frequência, energia e expansão da consciência. E eu gosto de pensar nisso de um jeito simples. Não precisa ver frequência como algo místico ou distante. Pense em frequência como padrão. Qual é o padrão emocional que você mais repete? Qual é o padrão de pensamentos que você alimenta? Porque no fim, sua vida começa a tomar forma dos padrões que você sustenta. Se você sustenta medo, você enxerga tudo como ameaça. Se você sustenta escassez, você sempre toma decisões pela falta. Isso não significa que coisas difíceis não acontecem com pessoas boas. A vida ela é complexa, mas significa que seu estado interno influencia a forma como você responde à vida. E a resposta que você dá à vida constrói boa parte do seu destino. E talvez isso seja uma forma mais madura de entender energia, não como algo fantasioso, mas como coerência.
dia. E quando pensamentos, emoções, intuição e ação estão alinhados, você começa a mandar uma mensagem clara para si mesmo e para o mundo. Eu gosto da ideia de unir ciência e fé, porque uma completa a outra. A ciência nos ajuda a entender os mecanismos e a fé nos ajuda a atravessar o invisível. E talvez a manifestação more nesse encontro. Não é só sobre atrair coisas, é sobre se tornar compatível com uma nova realidade. E ser compatível não significa ser perfeito, significa pensar, sentir e agir de uma forma que não contradiz aquilo que você diz querer. Porque às vezes a pessoa pede uma vida nova, mas continua negociando com os mesmos hábitos, os mesmos ambientes e as mesmas crenças. E aí, não quer dizer que o universo não respondeu. Talvez significa que você esteja ainda respondendo à vida com a mesma versão antiga. Manifestar, pra mim, tem menos a ver com tentar controlar o universo e mais a ver com começar a participar da própria criação da sua vida. É sentar em silêncio e perguntar: o que eu estou alimentando dentro de mim todos os dias? Estou mais conectado com medo ou com confiança? Com escassez ou com abundância? E depois vem uma parte que muita gente esquece, porque a fé verdadeira, ela não te paralisa, ela te movimenta. Se eu acredito que eu posso crescer, eu estudo. Se eu acredito que eu posso melhorar a minha comunicação, eu treino. Se eu acredito que eu posso mudar de vida, eu começo a abrir espaços para isso. Ação é uma forma de oração. É você dizendo para a vida: eu acredito tanto nisso que eu estou disposto a me mover. Talvez a física quântica não esteja aqui para te provar que você pode controlar tudo. Talvez ela esteja aqui para nos lembrar que a realidade pode ser mais complexa e misteriosa do que a gente realmente imagina. E talvez a espiritualidade não esteja aqui para negar a realidade. Talvez ela esteja aqui para nos lembrar que existe uma força dentro de nós que não pode ser medida com números. No fundo, manifestação é isso. É olhar para uma possibilidade antes que ela exista. É sentir no coração antes de tocar com as mãos. É parar de viver apenas como consequência do passado e começar a viver como participante da própria criação. Então a pergunta que realmente fica é: você está observando a sua vida a partir de quem você foi ou a partir de quem você está se tornando? Porque talvez o futuro não comece amanhã. Talvez ele comece a partir do estado que você escolhe sustentar hoje. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui: eu escolho me tornar. E me conta aqui: qual realidade você sente que está construindo por dentro, mas que ainda não apareceu por fora? Então já deixe seu like, se inscreva no canal, obrigado por ter visto até aqui e nos vemos no próximo vídeo.